Louvado seja o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante na vida dos amados irmãos. Como é bom, irmãos, estar aqui com vocês mais uma vez. Logo mais cedo estivemos aqui também no primeiro culto, também tendo a oportunidade e a alegria de ministrar a palavra do Senhor e poder testemunhar aquilo que Deus está fazendo aqui nesta igreja, através da vida dos irmãos, através da vida de Daniel, servo fiel ao Senhor, que tem dedicado seus melhores dias, sua força, seus dons, seus talentos, neste trabalho, nesta causa e nesta casa, na casa do Senhor. Isso faz meu coração transbordar de alegria, por entender, irmãos, que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Não adiantaria de nada, depois de 20 anos de ministério pastoral, eu olhar para trás e não poder testificar a minha família servindo ao Senhor, meus filhos nos caminhos do Senhor, minha esposa ali, companheira idônea no dia a dia do ministério. Não adiantaria de nada. Seria apenas um trabalho em vão, correr atrás do vento, como nos diz a palavra do Senhor. Mas sou muito grato a Deus, porque ao olhar para trás, posso testemunhar e posso afirmar aos irmãos que faria tudo novamente. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, esta vontade que é boa, agradável e perfeita, sempre estamos no melhor lugar. E o melhor lugar, irmãos, passa primariamente e inicialmente colocar a nossa vida diante do Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração sobre a sua vida, que a cada dia, a cada instante você possa escolher estar no melhor lugar, que é a presença do nosso Deus. Trago um abraço fraterno ali dos nossos amados irmãos brasileiros, assim como os irmãos ali. Tenho o prazer de servir ao Senhor ali na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, na Igreja Batista em Campo Grande. Trago um abraço fraterno ali dos meus amados irmãos ali que temos servido ao Senhor. Trago também um abraço do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, seminário que tenho servido ali há 15 anos, o seminário mais antigo, seminário batista mais antigo da América Latina, 122 anos, está com suas portas abertas, ali instrumentalizando e capacitando homens e mulheres vocacionados pelo Senhor para servir no ministério cristão. Tenho certeza que nesta noite há homens e mulheres, servos e servas que são vocacionados por Deus aqui neste lugar, que tem um chamado do Senhor para servir no ministério específico. Quer dizer a você, meu irmão, minha irmã, que a chama da vocação que arde em nossos corações, ela não se apaga. Então, se você tem essa chama da vocação, e se você tem esse dom que Deus tem lhe dado, tem colocado em suas mãos, não enterre o seu dom, mas coloque-o à disposição do Senhor. Grato a Deus por ver os irmãos servindo com tanta alegria, tanta dedicação. Grato ao Senhor de ver Daniel aqui dedicando a sua vida, seus melhores dias, juntamente com Vitória, essa nora amada, né, minha, de Márcia. Eu sei que os irmãos já conhecem Márcia, né? Márcia já é frequentadora assídua aqui da Gênesis, né? A primeira vez que eu tenho a alegria e a oportunidade de estar com os irmãos aqui, neste lugar, acho que Márcia já esteve aqui umas 5 ou 6 vezes ou mais, né? E como eu mencionei no primeiro culto, o fato de estarmos aqui não foi algo programado por mim, mas certamente já definido pelo Senhor. Aí estamos, na verdade, com a próxima semana, a partir de amanhã, trabalhando a semana inteira ali no Rio de Janeiro, na semana de planejamento ministerial. E quando fizemos esse planejamento, na quinta-feira agora, passada, a minha patroa é Dona Márcia, a minha esposa, certo? Então, todas as vezes que eu chamo de falar minha patroa é Dona Márcia, porque os irmãos sabem, né? Os homens aí, os varões casados, sabem que quem manda em casa é a patroa, né? Então, quem disser alguma coisa diferente, então, está faltando aí com a verdade. No final das contas, não é assim? É a patroa quem manda. E aí ela comprou a passagem, nos deu alegria, o presente, né? Amanhã está completando o ano, fazendo aniversário, mas como mencionei no primeiro culto, quem ganhou o presente fui eu, de estar aqui, de rever minha família amada, querida, Daniel, Gustavo. Sou muito grato ao Senhor, muito grato a Deus.
E grato ao Senhor de rever também irmãos e irmãs que eu já tinha tido o prazer de conhecer em outra oportunidade, também no mês de janeiro, agora, próximo passado, ali no Rio de Janeiro, por ocasião da ordenação de Daniel e Vitória, e pude estar revendo agora também, estou muito alegre. Quero convidá-los, mais uma vez, a abrir o texto bíblico na Epístola do Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, nós leremos dos versos 1 ao 11, Filipenses, capítulo 1, verso de 1 ao 11, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Lerei na minha versão, Almeida 21, Filipenses, capítulo 1, versos de 1 ao 11, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, até o dia de hoje. E estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Filipos, cidade essa que ele visitou em sua segunda viagem missionária. Encontramos em Atos, capítulo 16, versos 6 ao 40, o contexto em que o apóstolo Paulo, ali, juntamente com seus cooperadores, estiveram na cidade de Filipos pregando o Evangelho, fazendo aquilo que eles receberam do Senhor como missão, aquilo que eles receberam do próprio Deus. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, quando teve um encontro com o Senhor, e ali o próprio Senhor Jesus o comissionou para que ele pudesse deixar toda a sua vida, todo o seu empreendimento, tudo aquilo que ele estava se deixando gastar na sua caminhada, na sua jornada, que era perseguir os cristãos, para que a partir daquele momento, da sua experiência que ele teve com Deus, ele pudesse agora converter o seu santo caminho, para que agora ele estivesse dedicando sua vida, seus melhores dias, para a missão de pregar o Evangelho. E a partir dessa missão e da convicção que ele teve ali, ao enxergar uma grande luz, o próprio Senhor Jesus, tendo um encontro com ele, ele pôde, a partir daquele momento, dizer: Senhor, estou deixando tudo aquilo que fazia para iniciar uma nova história, uma nova trajetória, que é dedicar a minha vida na missão que eu recebi do Senhor, que é a pregação do Evangelho. A partir daquele momento, nós temos, a partir do texto bíblico, encontramos o ensinamento de que o apóstolo Paulo teve a sua vida transformada, e essa transformação ela é percebida de forma clara na sua trajetória, nas suas ações,
naquilo que ele pôde dedicar a sua vida, através das viagens missionárias, plantando novas igrejas, falando do amor de Deus, levando milhares de pessoas ao conhecimento de Jesus. E no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo chega à cidade de Filipos. E naquela cidade, como ele sempre fazia, dedicou-se na pregação do Evangelho. E aqui, passando-se o tempo ali em que ele serviu ao Senhor, e aquela igreja sendo estabelecida, já no tempo posterior, algumas décadas depois, ele já estando preso, como é o contexto aqui da carta de Filipos, a semelhança do que lemos no primeiro culto sobre a carta aos Efésios, também chamada uma das cartas da prisão, juntamente com Filemão e a carta que ele escreveu aos crentes da cidade de Colossos, ou seja, os colossenses. Essas 4 cartas direcionadas à igreja do Senhor, a fim, com o objetivo de orientá-las. Todas elas tendo sido escritas quando ele estava preso na cidade de Roma. E aqui Paulo escrevendo aquela igreja, falando sobre a necessidade de que o amor de Deus pudesse nortear a sua vida, de que o amor de Deus pudesse ser a marca essa com a qual as pessoas pudessem perceber, enxergar e caracterizar a vida daquela igreja, porque a nossa vida, irmãos, ela precisa ser percebida a partir e através dessa marca, a marca do amor. Essa marca que deve ser identificada na minha vida e na sua vida. Aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus e que agora também em suas vidas demonstram esse amor. Vejamos, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ao escrever aos crentes de Filipos, aos filipenses, o apóstolo Paulo, ele se intitula como servo do Senhor Jesus. Aqui já no primeiro versículo, ele escreve: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E essa é uma questão muito interessante para além do próprio significado, do simbolismo de colocar-se como servo. É de que o apóstolo aqui, ele não se apresenta como apóstolo, e sim como servo. Quando olhamos, por exemplo, a carta aos Romanos, quando olhamos a epístola aos Coríntios, a própria epístola que lemos mais cedo, a epístola aos Efésios, o apóstolo, ele se apresenta como apóstolo, ou seja, Paulo se apresenta como apóstolo, porque havia naqueles dias uma certa resistência a reconhecer o apostolado de Paulo, porque Paulo, como sabemos, não estava entre o grupo dos 12 inicialmente chamados, mas que o seu ministério, a sua vocação, ela foi realizada em um tempo posterior, como mencionei em Atos capítulo 9. Mas escrevendo aos filipenses, o apóstolo ele não tem essa necessidade, se identifica como servo. E aqui nós aprendemos porque naquele contexto e naquela igreja, o apóstolo era amado de tal forma que ele não precisava justificar o seu chamado, o seu ministério, que ele não precisava reivindicar esse lugar de apóstolo, porque aqueles irmãos já o tinham nesse lugar. Ao invés disso, como encontramos no texto, ele se identifica como o servo do Senhor. Esta carta ela é endereçada aos santos bispos, presbíteros e diáconos, aos líderes daquela igreja, com o intuito de orientá-los, com o intuito de dar direcionamento a todas as ações ministeriais que aconteciam naquela igreja. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, dentro da sua prática missionária e ministerial, ele passava pelos lugares, ali pregava o evangelho, geralmente aos sábados nas sinagogas, que era o lugar de encontro dos judeus, e a partir dessa prática, a partir da pregação do evangelho, ele ia estabelecendo lideranças, ele ia formando novos líderes, porque na sua visão ministerial e missionária, ele passaria pouco tempo ali, mas era necessário estabelecer a sua igreja. E ali ele formava líderes, homens da sua confiança, para que posteriormente pudesse estar liderando aquela igreja, como foi o caso de Timóteo. Paulo ali investiu sua vida na vida de Timóteo, aquele jovem pastor, o qual pôde pastorear essa igreja também. E dentro desse contexto, o apóstolo ele vai falando daquilo que Deus estava colocando no seu coração através do Espírito Santo, o Espírito Santo que o orientou, o instruiu, o guiou, ali na escrita e na produção daquela carta, a carta aos Filipenses. E aqui o tema principal dessa carta é falar sobre o amor.
o amor de Deus, o amor que o alcançou e o amor que era necessário para que a igreja do Senhor pudesse ali desenvolver o seu ministério. E aqui ele trata inicialmente do amor não como um sentimento, porque o amor, irmãos, é muito mais do que um sentimento. O amor é uma atitude em relação à vida. Temos no próprio exemplo do nosso bom e eterno Pai, quando Ele, através do amor, Ele entrega seu próprio Filho, seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Uma atitude prática, uma ação prática, porque o amor é muito mais do que sentimento, o amor é uma atitude que todos nós desenvolvemos em relação às pessoas que nós amamos. O amor aqui, como no texto bíblico nos ensina, é fruto do pleno conhecimento de Deus. Versículo 9 do texto nos diz, e peço isto em oração, o texto que lemos, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Com isso, aprendemos que quanto mais amamos ao Senhor, mais o conhecemos. E assim também acontece, irmãos, nos nossos relacionamentos. Quanto mais nós amamos as pessoas que nós convivemos, mais nós a conhecemos. Via de regra, quem mais conhece uma mulher é o seu marido. Quem mais conhece um homem é a sua esposa. Quem mais conhece os filhos são os seus pais. Porque a convivência e o conhecimento mútuo nos leva a amar cada vez mais. E assim também, irmãos, acontece com o nosso Deus. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor através da sua palavra, mais nós o amamos. Por esse motivo, nós somos desafiados por Deus a buscar conhecê-lo cada vez mais, a buscar conhecimento do Senhor na sua palavra, para que esse amor aumente cada vez mais. E quando o relacionamento é baseado no amor, irmãos, aí nada pode derrubar esse relacionamento. Nada pode frustrar esse propósito. E sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, texto que todos nós conhecemos, na sua primeira epístola, capítulo 13, versos 4 a 7, nos diz que o amor ele é paciente, que o amor é benigno, ele não é invejoso, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus próprios interesses, ou seja, ele não é egoísta. Ele não se enfurece, ele não guarda ressentimento do mal, mas ele perdoa. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Porque o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É sobre esse amor que nós queremos refletir com os amados irmãos nesta noite. Dizendo que o amor de Deus, através desse amor, é que nós conhecemos mais o Senhor. E de que a igreja do Senhor, nesta noite, é convidada a viver esse amor. E dizer em primeiro lugar, irmãos, a partir do texto que lemos, que o amor de Deus produz gratidão. Versículo 3 do texto que lemos nos diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. O apóstolo Paulo, ao lembrar dos filipenses, o que havia no coração dele era a gratidão. A gratidão pela vida daqueles servos e servas. A gratidão pela existência daquela igreja. A gratidão por aqueles irmãos terem marcado a sua vida. Sim, era esse sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo, o sentimento de gratidão, porque o amor produz gratidão. Ele tinha um coração grato, sim, por tudo que os crentes daquela igreja, da cidade de Filipos, tinham feito por ele. Versículo 7, irmãos, do texto que lemos, capítulo 1 de Filipenses nos diz: é justo que eu me sinta assim, ou seja, que eu ame vocês. É justo que eu me sinta assim, pois estais em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Aqueles irmãos estavam com o apóstolo Paulo em todos os momentos da vida. Nos momentos bons, eles estavam presentes,
Mas nos momentos de desafios, de dificuldades, aqueles irmãos também estavam presentes na vida do apóstolo. Porque quem ama, irmãos, está presente em todos os momentos. Quem ama está presente em todas as circunstâncias, independente se elas são boas ou não. Independente se aquelas circunstâncias são favoráveis ou não, independente se aquelas circunstâncias são momentos de alegria ou de tristeza, independente se naqueles momentos são vividos situações em que há uma explosão de alegria, em que há regozijo, ou em momentos de profundo pesar, mas quem ama está presente em todos os momentos. E a igreja do Senhor, ela é desafiada por Deus, ela é convidada pelo Senhor a estar junta, a amar, a estar unida em todos os momentos. Não apenas nos momentos de fartura, mas também nos momentos de dificuldades. Não apenas nos momentos de grande alegria, mas também nos momentos difíceis da vida. Porque eles chegarão, irmãos. Os momentos difíceis, eles chegarão. Eles baterão a nossa porta. Porque faz parte da nossa realidade, da nossa jornada humana. Mas quando nós amamos e quando nós presenciamos esse amor nos nossos relacionamentos e como nós testificamos do amor de Deus em nossas vidas, o que há em nossos corações é a gratidão. E o apóstolo Paulo estava aqui falando àqueles crentes que sim, ele estava alegre pela vida daqueles irmãos. Você se alegra pela vida do seu irmão? O seu irmão, a vida dele produz alegria na sua vida. E veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha circunstâncias que poderiam, ao invés de produzir gratidão no seu coração, produzir tristeza pela vida daqueles homens e mulheres ali da cidade de Filipos. Se os irmãos lembrarem, quando olhamos para o texto de Atos capítulo 16, nós encontramos que foi justamente naquela cidade em que o apóstolo Paulo enfrentou maior oposição nas suas viagens missionárias. Quando olhamos para o capítulo 16, do versículo 23 dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o seguinte relato: depois de espancá-los muito, ou seja, o apóstolo Paulo e seus cooperadores, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O apóstolo Paulo tinha sim motivos para entristecer-se com os filipenses, porque ali ele foi açoitado. Porque ao chegar na cidade de Filipos, eles foram arrastados da casa de Jason, colocados em praça pública, foram apedrejados, foram açoitados, foram presos, foram escarnecidos. O apóstolo tinha motivo sim de estar triste com aqueles homens. Mas o apóstolo Paulo demonstra gratidão e alegria. Porque não foi apenas desses relatos tristes, das perseguições que ele sofreu ali, que a sua trajetória foi marcada naquela cidade. Também de irmãos e irmãs que dedicaram suas vidas, que cuidaram deles, que investiram na vida deles. Mas o apóstolo, ele resolveu e ele escolheu lembrar daquilo que produzia gratidão na sua vida. E deixe-me dizer algo, meu irmão, minha irmã. Lembrar é uma escolha. Escolha lembrar daquilo que produz gratidão na sua vida. Deixe de lado, esqueça, coloque no lar, do mar no esquecimento. Deixe para trás as circunstâncias que produzem tristeza na sua vida, talvez amargura, ressentimento, dor. Escolha lembrar das experiências que você tem vivido com o Senhor, com seus irmãos, experiências que produzem alegria e gratidão no seu coração. Por que lembrar daquilo que traz sofrimento? Por que lembrar das circunstâncias que produzem tristeza na sua vida? O apóstolo Paulo escolheu lembrar das experiências boas que ele viveu com os filipenses. O apóstolo Paulo escolheu lembrar das experiências fraternas, graciosas que ele viveu ali junto com aqueles irmãos. Escolha lembrar, meu amado irmão, minha amada irmã, das experiências que produzem alegria e gratidão na sua vida. Quando olhamos para o texto profético de Jeremias em suas lamentações, e aqui nós lembramos que o profeta Jeremias ele viveu num período muito difícil da história do povo de Israel. O profeta Jeremias viveu naquele período ali no final do 7º século a.C., quando o povo estava sendo levado ao cativeiro babilônico.
O profeta Jeremias, nesse contexto, viveu naquela circunstância em que era muito difícil as experiências, pois aquilo que ele estava presenciando, vivenciando, era a morte dos seus conterrâneos, era a prisão do seu povo, o povo sendo retirado da sua terra e sendo levado para a Babilônia. E diante daquela circunstância, diante daquele cenário, diante daquele momento muito difícil, o profeta Jeremias, escrevendo nas suas Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, nos diz: mas eu quero lembrar do que pode me dar esperança. Porque nós podemos lembrar daquilo que nos dá esperança. Lembre, meus amados irmãos, dos livramentos do Senhor sobre a sua vida, não apenas das dificuldades. Lembre da provisão de Deus sobre a sua vida, não apenas das circunstâncias difíceis em que estavam faltando os recursos necessários para a sua sobrevivência. Lembre da forma que Deus tem cuidado da sua vida, não apenas das dificuldades. Se a sua vida, meu irmão, é movida pelo amor de Deus, as suas lembranças serão marcadas pela provisão, pelo cuidado e pela gratidão. Porque o amor de Deus produz gratidão. Mas em segundo lugar, o texto bíblico nos ensina também que o amor de Deus gera em nós uma atitude de compromisso. Versículo 5 do texto que lemos nos diz: em razão disso, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde os primeiros dias até agora. A partir desse texto, irmãos, nós percebemos que a igreja de Filipos assumiu um compromisso com o apóstolo Paulo. Essa foi a primeira igreja. A primeira igreja, quando nós encontramos capítulo 4, versículos 15 e 16, dessa mesma epístola, da epístola aos Filipenses, encontramos que foi a primeira igreja que começou a cooperar com o apóstolo. Ou seja, que começou a ajudar o apóstolo Paulo na sua trajetória. O texto bíblico nos diz, capítulo 4, versos 15 e 16, sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e a receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava na Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2 vezes. Aquele povo estava comprometido com a causa do Evangelho e com a vida do apóstolo Paulo. Porque aquele povo, ao ser alcançado pelo amor de Deus, esse amor produziu no seu coração compromisso. Compromisso com a causa do Evangelho e compromisso com a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mesmo naquela circunstância aqui, como os irmãos já sabem, estava preso em Roma, mas mesmo naquela situação, a igreja de Filipos continuava a cooperar com o apóstolo, continuava a enviar aquilo que ele precisava, continuava a estar com ele, investido na vida dele, porque aquele povo tinha compromisso. E esse compromisso foi gerado no coração deles, porque eles sabiam, tinham a consciência e a convicção de que tinham sido alcançados pelo amor de Deus. E esse amor que fora pregado pela vida do apóstolo Paulo. Os crentes de Filipos cooperavam na causa do Evangelho. Eles eram constantes. Os filipenses foram os primeiros a cooperarem com ofertas para o ministério do apóstolo Paulo. Porque o amor de Deus na vida daqueles homens e mulheres, o amor de Deus era percebido na forma de compromisso. Eles eram um povo comprometidos com o Senhor. Da mesma forma, irmãos, igreja do Senhor, quando nós temos a convicção de que fomos alcançados pelo Senhor, de que fomos resgatados do lugar onde nós estávamos e agora fomos colocados em um novo lugar, um lugar da presença do Senhor, um lugar em que nós saímos do lamaçal de pecados em que estávamos e fomos colocados numa rocha que é o Senhor Jesus Cristo, num lugar seguro, numa nova vida, uma nova vida que somente o Espírito Santo pode produzir em nossas vidas. Quando nós temos essa consciência, quando nós temos essa convicção, quando nós podemos testificar desse amor, nós somos pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com a igreja, comprometidas com a obra missionária. Porque o amor de Deus gera em nós compromisso. Você tem assumido compromisso com o Senhor através do compromisso com a sua igreja?
Você tem sido comprometido com a obra missionária realizada através da vida desta igreja? Você tem sido comprometido com a liderança dessa igreja em oração, colocando seus dons, seus talentos, seus recursos à disposição do Senhor? O amor de Deus gera em nós compromisso. O amor que se expressa, irmãos, somente por palavras, é mera falácia. São meras palavras jogadas ao vento. O amor se expressa para além das palavras, mas com compromisso. Quando nós amamos, estamos comprometidos com a pessoa amada, com a causa que nós amamos, com o objeto amado. Porque o amor produz compromisso. Se você ama alguém, você é comprometido com ele ou com ela. O compromisso que você, meu irmão, tem com a sua esposa, ou o amor que você tem para com ela, é demonstrado através do compromisso que você assumiu com ela. De sustentá-la, de cuidá-la, de amá-la, de ser fiel. É compromisso. Amor gera compromisso. E este povo, a igreja da cidade de Filipos, os filipenses, estavam comprometidos com a causa do Evangelho. E nesta noite, a igreja do Senhor é lembrada a este compromisso, que sejamos comprometidos com a expansão do Evangelho, comprometidos com o crescimento do nosso irmão, comprometidos com a unidade da igreja, comprometidos com a liderança da igreja, comprometidos com os propósitos que o Senhor tem desenvolvido a partir e através dessa igreja. Qual tem sido o seu compromisso como fruto do amor de Deus na sua vida? Transforme o seu amor em atitude. Transforme o seu amor em compromisso. Se dissemos que amamos a igreja que fazemos parte, o que temos feito por ela? Se dizemos que amamos ao nosso irmão, o que temos feito por ele? Amor gera compromisso. Mas em terceiro lugar, meus amados irmãos, o amor de Deus, ele molda o nosso caráter. Ele molda o nosso comportamento e os nossos valores. Versos 10 e 11 do texto que lemos nos diz assim, capítulo 1 de Filipenses, versos 10 e 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Versículo 10. Para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Todos que têm o amor de Deus como parâmetro de vida procuram ser irrepreensíveis. E aqui, irmãos, é bom lembrar que ser irrepreensível não é sinônimo, não é a mesma coisa de ser perfeito, porque perfeito só há um, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas ser irrepreensível é buscar o objetivo para o qual o Senhor colocou sobre as nossas vidas, ou seja, buscar a fidelidade, buscar honrar o teu nome, buscar cumprir a tua palavra. E aquele povo, a igreja que se reunia ali na cidade de Filipos, a igreja que se reúne aqui neste lugar, a igreja Gênesis, ela é chamada pelo Senhor a ser uma igreja irrepreensível nos caminhos do Senhor. Porque o amor de Deus, ele transforma a nossa vida, molda o nosso caráter, os nossos comportamentos e os nossos valores. Você tem colocado-se diante do Senhor para que a sua vida seja transformada, para que você seja irrepreensível, para que os seus valores, seu caráter, seu comportamento seja transformado pelo Senhor. Quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, meus amados irmãos, é dessa forma que nós vivemos. Capítulo 2 dessa mesma epístola, versículo 15, nós encontramos o apóstolo Paulo falando aos crentes de Filipos. E esse texto, essa palavra, ela também vai ao meu coração e ao seu coração nessa noite, quando nos diz, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, capítulo 2, versículo 15 de Filipenses, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo.
Às vezes nós falamos que vivemos numa época de muita corrupção. Ora, irmãos, já desde essa época a corrupção fazia parte da realidade humana. Porque a corrupção faz parte da humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Porque com a natureza pecaminosa, a corrupção passou a fazer parte da nossa vida, mas quando o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, entregou a sua vida na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida, fez com que agora nós fôssemos uma nova criatura, uma nova pessoa, como o apóstolo Paulo mesmo nos diz, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, e a partir dessa experiência com Deus, irmãos, nós nos colocamos nesse lugar como pessoas transformadas, pessoas regeneradas, pessoas renovadas, para a glória de Deus, e a santidade do Senhor é vista na nossa vida, porque nós somos chamados para sermos santos. Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. O amor de Deus quer transformar a sua vida nessa noite, moldar o seu caráter, seu comportamento, seus valores. E no nome do Senhor Jesus, esse é o desafio do Senhor para todos nós. Texto bíblico, versículo 11, do texto que lemos, vai nos dizer que a igreja do Senhor é cheia do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo. O escritor Tiago, do capítulo 3, versículo 17 e 18, nos diz: mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Todos nós, meus amados irmãos, somos chamados por Deus para frutificar em justiça. Todos nós, meus amados irmãos e irmãs, somos chamados por Deus, o nosso bom e eterno Pai, que deu seu Filho como expressão maior do seu amor, para que possamos ser transformados por Ele. E dessa forma, somos desafiados por Deus a viver de forma santa, a vivermos uma vida íntegra, irrepreensível na presença do Senhor, porque o amor de Deus transforma a nossa vida. O amor de Deus molda o nosso caráter. O amor de Deus gera em nós compromisso, e o amor de Deus produz gratidão em nossos corações. Se vivemos, irmãos, como igreja, pelo amor de Deus, e se é o amor de Deus que nos orienta, que nos direciona, que nos conduz na vida, nós viveremos essa realidade. Uma vida de gratidão, uma vida de compromisso e uma vida transformada pelo poder de Deus. Que o Senhor nos ajude e que Deus continue derramando da sua graça poderosa sobre as nossas vidas, para que a cada momento, para que a cada instante, o amor de Deus aumente cada vez mais em nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Daniel, juntamente com os irmãos do Ministério da Música, e mais uma vez registrar a minha alegria de estar aqui com os irmãos. Saibam que levarei os irmãos em oração na minha vida, no meu coração, como os irmãos já estão, e a cada vez mais estaremos orando, para que esta igreja produza frutos, como já vem produzindo, e cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor.